Andrew Huberman fez algo que vai explodir sua mente. Ele pegou os arquétipos junguianos, jogou no laboratório de neurociência de Stanford e o que descobriu vai mudar tudo o que você pensa sobre sua própria personalidade. Mas tem um problema. Uma conspiração do silêncio que dura mais de 100 anos. E você foi enganado o tempo todo. Imagine se eu dissesse que sua mente não é sua, que existe uma força invisível, programando seus pensamentos, suas decisões, seus medos mais profundos, e que Jung descobriu isso em 1912, mas a ciência o chamou de louco, até agora, porque Huberman encontrou a prova, nos seus neurônios, na estrutura física do seu cérebro. E quando você entender isso, quando você realmente compreender o que vou te mostrar nos próximos minutos, você nunca mais vai olhar no espelho da mesma forma. Sabe qual é a coisa mais assustadora sobre os arquétipos? Não é que eles existam. É que eles estão te controlando agora mesmo, enquanto você escuta essas palavras e você nem percebe. Deixe-me contar uma história. Em 2019, Huberman estudava neuroplasticidade quando algo estranho apareceu nos dados. Padrões neurais que se repetiam em pessoas de culturas diferentes, línguas diferentes, países diferentes, como se existisse um código secreto gravado no cérebro humano, um código que Jung havia mapeado 100 anos antes. Você já teve aquele sonho? Aquele onde você está fugindo de algo, mas não sabe o quê? Ou aquele onde você está perdido numa floresta escura? Huberman descobriu que esses sonhos ativam exatamente as mesmas regiões cerebrais. Em todos nós, a amígdala dispara. O córtex pré-frontal se desliga. O sistema límbico entra em modo ancestral, como se sua mente moderna fosse apenas uma máscara fina sobre algo muito mais antigo. Jung chamava isso de inconsciente coletivo. Huberman chama de circuitos neurais conservados evolutivamente. Nomes diferentes, mesma descoberta aterrorizante. Sua personalidade não é sua. Seus medos, programados antes de você nascer, suas paixões mais profundas, ecos de ancestrais que você nunca conheceu. E aqui está o que ninguém te conta, o que as universidades escondem, o que os livros de psicologia não mencionam. Jung não era apenas um psicólogo. Ele era um arqueólogo da mente humana. Ele encontrou algo que estava enterrado há milhares de anos. Huberman pegou as pás e continuou cavando. O laboratório de Stanford, 2023. Ressonância magnética funcional de última geração. 24 participantes cuidadosamente selecionados. Diferentes idades, culturas, históricos traumáticos, níveis educacionais. Nenhum deles sabia o que estava sendo testado. Huberman mostrou imagens por apenas 33 milissegundos. Símbolos antigos que Jung havia catalogado. Mandalas tibetanas, serpentes uroboros, figuras maternas primordiais, sombras ameaçadoras, heróis em jornada, e algo impossível aconteceu. Os cérebros reagiram 200 milissegundos antes mesmo das pessoas processarem conscientemente as imagens. A amígdala disparava, o hipocampo se iluminava, o córtex visual secundário entrava em atividade frenética. Como se reconhecessem algo que nunca tinham encontrado, mas que estava esperando lá, adormecido. Como se existisse uma biblioteca secreta na sua mente, cheia de livros escritos por ancestrais que você nunca conheceu, mas que de alguma forma você consegue ler perfeitamente. Como se sua mente moderna fosse apenas a ponta de um iceberg psíquico que desce até as profundezas da história humana. Você sente isso, não é? Essa sensação estranha de que já viveu certas situações antes? De que certas pessoas são familiares no primeiro encontro?
de que certas histórias tocam uma parte de você que não consegue explicar. Não é déjà vu, é reconhecimento arquetípico. Seus neurônios disparando em padrões que foram esculpidos por milhões de anos de evolução humana. O herói, a mãe, a sombra, o sábio, não são apenas conceitos psicológicos, são estruturas neurais reais, redes de conexões que existem fisicamente no seu cérebro. Huberman mapeou cada uma delas e descobriu algo que vai te arrepiar. Essas redes não ficam quietas. Elas competem pela sua atenção, pelo controle das suas decisões, como vozes invisíveis sussurrando no seu ouvido, algumas tentando te proteger, outras te empurrando para o perigo, algumas te dizendo para conformar, outras gritando para você se rebelar. Jung sabia disso. Por isso ele dizia que a individuação era uma batalha, não contra o mundo lá fora, mas contra as forças internas que queriam te controlar. Huberman encontrou a arena onde essa batalha acontece, o córtex cingulado anterior. Ali onde seus arquétipos brigam pela dominância. Ali onde você decide quem vai ser hoje. Mas aqui está o segredo que mudou tudo para mim, que vai mudar tudo para você também. Você pode escolher qual voz escutar. Deixe-me explicar como. Toda manhã, quando você acorda, existe um momento, um espaço de alguns segundos, onde você ainda não decidiu quem vai ser hoje. Onde os arquétipos ainda não assumiram controle. Huberman chama isso de janela de neuroplasticidade matinal. Jung chamava de momento de escolha consciente. É nesse momento que você pode intervir, que você pode decidir conscientemente qual aspecto da sua natureza arquetípica vai dominar o dia. Quer ser o herói hoje? Ative o córtex pré-frontal dorsolateral. Foque em objetivos. Visualize desafios superados. Seus neurônios vão esculpir os padrões do arquétipo heróico. Quer acessar o sábio? Estimule o córtex pré-frontal medial, pratique contemplação, faça perguntas profundas. A rede neural da sabedoria vai se fortalecer. Mas tem uma pegadinha, uma que Jung descobriu da forma mais difícil e que Huberman confirmou com dados brutalmente claros. Você não pode ignorar a sombra. Sabe o que é a sombra? É tudo que você nega sobre si mesmo. Todos os impulsos que você reprime, toda a raiva que você engole, todo o medo que você esconde. Huberman descobriu que quando você tenta suprimir totalmente um arquétipo, ele não desaparece, ele fica mais forte, se esconde no seu inconsciente e sabota suas decisões de formas que você nem percebe. Por isso que pessoas extremamente controladas explodem do nada. Por isso que santos têm vícios secretos. Por isso que heróis públicos caem de forma tão espetacular. A sombra cobra seu preço, sempre. Mas Jung encontrou uma solução. E Huberman provou que ela funciona. Integração consciente. Em vez de negar seus aspectos sombrios, você os reconhece, os estuda, os aceita como parte da sua natureza humana completa, mas sem deixar que eles assumam controle. É como ter um tigre dentro de casa. Você não nega que ele existe, mas você também não deixa ele solto na sala de estar. Huberman testou isso. Pessoas que praticavam integração consciente da sombra mostraram maior ativação no córtex pré-frontal ventromedial, a região responsável pela autorregulação emocional e tomada de decisão ética. Em outras palavras, aceitar suas tendências destrutivas te torna mais, não menos, capaz de fazer escolhas construtivas. Isso é contraintuitivo? Totalmente. Funciona? Os dados não mentem, mas vou te contar algo que nem Jung nem Huberman esperavam descobrir. Algo que apareceu nos estudos mais recentes e que está reescrevendo tudo o que sabemos sobre arquétipos. Eles evoluem.
Os arquétipos junguianos não são estruturas fixas. Eles se adaptam, respondem ao ambiente, mudam com a experiência, como se fossem organismos vivos dentro da sua mente. O arquétipo do herói de uma pessoa que cresceu em meio à violência urbana é diferente do herói de alguém que cresceu no aconchego do interior brasileiro. A mãe de uma mulher que teve filhos e os criou na correria do dia a dia é neuralmente distinta da mãe de quem nunca pariu. A sombra de quem enfrentou o trauma real tem circuitos que não existem em quem viveu protegido. Imagine a diferença entre a sombra de alguém que cresceu nas favelas cariocas e a de alguém criado em um sítio no interior paulista. A riqueza da experiência molda profundamente a forma como esses arquétipos se manifestam. Isso significa que você não está preso aos padrões que herdou. Você pode moldá-los, treiná-los, evoluí-los conscientemente. E aqui está a parte que vai explodir sua mente. Huberman descobriu que arquétipos podem ser transmitidos, não apenas geneticamente através do DNA, mas energeticamente, através da proximidade social, através de campos eletromagnéticos sutis que nossos cérebros emitem, como se fossem vírus psicológicos que saltam de mente para mente sem que percebamos. O mecanismo é assustador na sua simplicidade. Pais transmitem arquétipos para filhos através de microexpressões faciais que duram apenas 40 milissegundos. Expressões tão rápidas que o consciente não registra, mas que o inconsciente absorve completamente. Uma mãe ansiosa programa a ansiedade arquetípica no sistema nervoso do bebê. Um pai heróico esculpe padrões de coragem na rede neural da criança. Pense no impacto de uma avó contando histórias de resistência e superação para seus netos. Essa transmissão energética cria uma matriz arquetípica familiar poderosa. Líderes infectam seguidores com padrões arquetípicos através de frequências específicas na voz. Huberman descobriu que certas tonalidades ativam diretamente o córtex auditivo secundário, que está conectado ao sistema límbico. Um líder operando pelo arquétipo do tirano, literalmente, hipnotiza multidões. Um líder integrado desperta o potencial heróico nas pessoas. Imagine um discurso político inflamado que ativa emoções primárias versus uma conversa inspiradora de um líder comunitário que evoca a solidariedade e a união. Parceiros românticos trocam estruturas de ânima e ânimos através de intimidade emocional e física. Durante o orgasmo, os cérebros sincronizam em frequências θ. Nesse momento de vulnerabilidade neural total, arquétipos inteiros são transferidos. Por isso, relacionamentos profundos te transformam de formas que você nem consegue explicar. Pense em um casal que se conhece profundamente, que compartilha sonhos, medos e esperanças. A influência mútua entre os arquétipos é inegável. Você está constantemente sendo reprogramado pelos arquétipos das pessoas ao seu redor e constantemente reprogramando outras pessoas com os seus. Cada conversa é um intercâmbio arquetípico. Cada abraço é uma transmissão de padrões psíquicos. Cada olhar sustentado é um download de estruturas inconscientes. Observe como as pessoas ao seu redor, seus amigos, familiares e colegas de trabalho, influenciam seus pensamentos e ações a cada interação. Isso te assusta? Deveria, porque significa que você é responsável não apenas pelos seus próprios padrões mentais, mas pelos padrões que está espalhando no mundo. Toda vez que você age a partir da sombra não integrada, você está infectando outras pessoas com toxicidade psicológica. Toda vez que você incorpora o herói íntegro, você está plantando sementes de coragem nos corações alheios. Pense em como atitudes negativas e positivas repercutem em um círculo social, gerando consequências de longo prazo. Jung intuía isso.
Huberman provou isso. E agora você sabe disso. A pergunta é, o que você vai fazer com essa informação? Porque não dá para desconhecer o que acabou de aprender. Não dá para fingir que seus arquétipos não estão operando. Que suas escolhas não estão influenciando as mentes ao seu redor. Que você não tem o poder de moldar conscientemente quem você é e quem você está se tornando. Jung passou a vida inteira tentando despertar as pessoas para essa responsabilidade. Huberman entregou as ferramentas científicas para assumir esse poder. Mas existem segredos ainda mais profundos. Técnicas que Jung desenvolveu em privado. Protocolos que Huberman está testando em laboratórios fechados. Métodos para não apenas reconhecer seus arquétipos, mas para orquestrá-los como uma sinfonia psicológica. Para isso, você precisa entender algo que eles descobriram, mas que poucos sabem. Os arquétipos não existem em isolamento. Eles formam sistemas, redes complexas de interação. Como planetas em órbita gravitacional mútua, alterar um afeta todos os outros. E existe uma hierarquia. Arquétipos dominantes e subordinados. Alguns lideram, outros seguem. Alguns criam, outros destroem. Alguns protegem, outros atacam. Huberman mapeou essas relações. Descobriu os pontos de alavancagem. Os arquétipos que, quando transformados, reorganizam todo o sistema psíquico. E Jung? Jung já sabia qual era o mais poderoso de todos. O arquétipo que governa todos os outros. O maestro da sinfonia psicológica. A chave para a integração total da personalidade. O Self. Mas antes de eu te explicar o que Huberman descobriu sobre o Self, preciso te contar algo que vai mudar sua perspectiva sobre tudo que você pensa saber sobre identidade humana. Pare, respire fundo. Sinta o ar entrando nos seus pulmões. Sinta seu coração batendo no peito. Porque o que vou revelar agora vai abalar as fundações do que você pensa sobre quem você realmente é por baixo de todas as máscaras sociais. Jung não descobriu os arquétipos estudando pacientes em consultórios aconchegantes. Ele os descobriu durante uma descida voluntária ao próprio inferno psicológico. Durante 7 anos de isolamento autoimposto, de 1913 a 1920, ele mergulhou conscientemente no próprio inconsciente e quase enlouqueceu no processo, literalmente. Ele via figuras antigas caminhando pela sua casa, ouvia vozes sussurrando em línguas que não conhecia. Sentia presenças ancestrais disputando o território na sua mente. Amigos achavam que ele havia perdido a sanidade. Colegas o evitavam. Freud rompeu relações definitivamente. Mas Jung persistiu e registrou tudo meticulosamente num manuscrito de capa vermelha que ele chamou de Liber Novus, o livro vermelho, páginas e páginas de diálogos com figuras arquetípicas, desenhos visionários, mapas da psique humana desenhados com sangue emocional. Sabe o que estava lá dentro? O mapa completo da jornada arquetípica, o protocolo exato que Jung usou para integrar todos os aspectos da sua personalidade numa única consciência unificada. Huberman leu esse livro linha por linha, estudou cada desenho visionário, analisou cada diálogo com figuras arquetípicas e fez algo que nenhum cientista havia tentado antes. Traduziu os insights místicos de Jung para protocolos neurocientíficos rigorosamente testáveis. Durante 2 anos, ele desenvolveu uma série de exercícios baseados nas técnicas do Livro Vermelho, meditações específicas para ativar diferentes regiões cerebrais, visualizações desenhadas para estimular a comunicação entre hemisfério direito e esquerdo, práticas de diálogo interno calibradas para fortalecer o córtex pré-frontal sem desestabilizar o sistema límbico. E testou tudo em si mesmo primeiro. Os resultados foram perturbadores e fascinantes em igual medida.
Em 6 meses de aplicação rigorosa dos protocolos Jung-Huberman, ele reportou mudanças neurológicas mensuráveis que desafiavam tudo o que sabíamos sobre neuroplasticidade adulta. Um aumento de 40% na conectividade entre os hemisférios cerebrais, algo que normalmente só acontece em meditadores com décadas de prática. Ativação sustentada do córtex cingulado posterior, região associada ao insight profundo, autoconhecimento e senso de propósito existencial. Redução de 60% na ativação da amígdala durante situações estressantes, como se tivesse feito as pazes com todos os seus medos internos. Mas o mais impressionante foi o que aconteceu com os padrões de ondas cerebrais dele. Durante estados de meditação profunda, Huberman começou a exibir algo que os neurocientistas chamam de coerência gama global, um estado em que todas as regiões do cérebro vibram em harmonia perfeita. Como se a orquestra neural finalmente tivesse encontrado seu maestro, Jung chamava isso de individuação. Huberman chama de integração neural total. Mas você quer saber o segredo? O protocolo não é complicado. Na verdade, é assustadoramente simples. Tão simples que você pode começar hoje, agora mesmo, antes deste vídeo acabar. Primeiro passo: reconhecimento ativo dos arquétipos junguianos. Todo dia, por 2 semanas consecutivas. Você vai observar qual arquétipo está dominando suas ações a cada hora. Não julgue, apenas observe. Anote num caderno físico, não no celular. Quando você está impaciente no trânsito, sentindo a raiva subindo como lava de um vulcão, qual voz está falando? É o guerreiro frustrado que quer atacar? É a criança ferida que quer fazer birra? É o tirano que acha que merece privilégios especiais? Quando você procrastina um projeto importante, sentindo aquele peso no peito, como uma pedra de Iemanjá, que força está te paralisando? É a sombra sussurrando que você vai falhar? É o perfeccionista dizendo que não está bom o suficiente? É o rebelde se recusando a fazer o que deve fazer? Quando você se sente irresistivelmente atraído por alguém, sentindo aquele magnetismo inexplicável, como o canto das sereias, que padrão ancestral está sendo ativado? É a ânima projetando a mulher ideal. É o herói buscando a donzela para salvar. É a sombra sendo seduzida pelo que você nega em si mesmo. Jung descobriu que o simples ato de nomear um arquétipo reduz seu poder inconsciente sobre você em 60%. Huberman confirmou isso medindo a atividade na ínsula anterior, região responsável pela consciência interoceptiva. Quando você identifica, estou sendo dirigido pelo arquétipo do rebelde agora, a ínsula dispara como um alarme de incêndio. Você ganha de 3 a 7 segundos de escolha consciente pura. Pode decidir se quer continuar na rebeldia automática ou escolher uma resposta mais integrada. Segundo passo, diálogo ativo com a sombra. Aqui é onde fica interessante e extremamente perigoso. Jung desenvolveu uma técnica que ele chamou de imaginação ativa. Basicamente, você conversa conscientemente com os aspectos rejeitados da sua personalidade, como se fossem pessoas reais vivendo dentro da sua mente. Como se você fosse um diplomata negociando com nações inimigas dentro do seu próprio território psíquico. Imagine uma negociação tensa em plena floresta amazônica, com o curupira observando cada passo. Parece loucura? Huberman pensou a mesma coisa, até testar no laboratório de Stanford com 47 voluntários durante 6 meses. Pessoas que praticavam diálogo estruturado com a sombra mostraram redução de 35% na atividade da amígdala durante situações estressantes. Aumento de 28% na conectividade entre córtex pré-frontal e sistema límbico.
como se fizessem paz com os próprios demônios internos e os transformassem em aliados cautelosos. Mas tem regras absolutas. Protocolos de segurança que Jung aprendeu da pior forma possível quando quase enlouqueceu durante sua própria descida ao inconsciente. Regra número 1. Nunca, jamais, negocie com a sombra quando você está emocionalmente desregulado, quando você está com raiva, deprimido, ansioso ou eufórico demais. Ela vai te convencer a fazer coisas destrutivas que você vai se arrepender pelo resto da vida. A sombra se alimenta do caos emocional. Regra número 2. Sempre termine o diálogo reafirmando explicitamente quem está no comando. Diga em voz alta: eu ouço você, mas eu decido. A sombra é conselheira, nunca decisora. Ela pode informar, mas não pode governar. Regra número 3. Se você começar a ouvir vozes que não reconhece como aspectos seus, que te comandam fazer coisas completamente contrárias aos seus valores, pare imediatamente e procure um psicólogo junguiano qualificado. Existe diferença entre integração da sombra e surto psicótico. Regra número 4. Nunca faça diálogo com a sombra por mais de 20 minutos seguidos. O inconsciente pode te sugar para profundidades das quais é difícil voltar. Jung quase perdeu a sanidade ignorando essas regras. Você não precisa repetir os erros dele. Terceiro passo, ativação consciente do Self. Agora vem a parte que vai transformar sua vida. O Self, segundo Jung, não é apenas mais um arquétipo. É a totalidade integrada de todos os arquétipos. A personalidade completa, operando em harmonia. Imagine-o como uma mandala tibetana perfeita, radiante de luz e equilíbrio. Huberman descobriu que o Self tem uma assinatura neural específica, ativação simultânea do córtex pré-frontal medial, córtex cingulado posterior e precuneus. Regiões associadas à autoconsciência, propósito de vida e senso de identidade unificado. E aqui está o hack neurocientífico que Jung descobriu intuitivamente, mas que Huberman validou com precisão cirúrgica. Você pode ativar o Self através de uma pergunta simples que ressoa nas frequências mais profundas da consciência humana. Quem sou eu quando não estou tentando ser ninguém? Essa pergunta não é casual. Cada palavra foi escolhida por Jung após anos de experimentação para atingir o núcleo da identidade autêntica. Quando você faz essa pergunta genuinamente, algo extraordinário acontece no seu cérebro. Primeiro, o córtex pré-frontal ventromedial, responsável pela autoimagem social, temporariamente diminui sua atividade. Você para de se definir pelos papéis que desempenha lá fora. Segundo, o córtex cingulado posterior, associado à autoconsciência fundamental, se ilumina como uma árvore de Natal neurológica. Você começa a sentir sua presença essencial por baixo de todas as camadas condicionadas. Terceiro, e mais impressionante, o precuneus, região associada ao senso de self unificado, entra em ativação sustentada, como se uma luz se acendesse no centro da sua identidade mais profunda. Faça essa pergunta para si mesmo agora, em silêncio, com sinceridade total, e observe o que acontece no seu peito, na sua respiração, na qualidade da sua atenção. Quem sou eu quando não estou tentando ser ninguém? Sente essa sensação estranha de expansão, como se algo maior que sua personalidade cotidiana acabasse de despertar de um sono milenar, como se você lembrasse de algo que sempre soube, mas havia esquecido. Essa é a ativação do Self integrado. Huberman mediu essa resposta em 127 voluntários. O padrão é consistente, universal, inconfundível, mas aqui está o segredo que vai mudar tudo.
O self não é algo que você conquista uma vez e pronto. É algo que você precisa escolher ativar constantemente, momento após momento, decisão após decisão. Toda vez que você age a partir do self integrado, você fortalece os circuitos neurais da integração. Toda vez que você deixa um arquétipo desregulado assumir o controle, você enfraquece a rede da totalidade. É como exercitar um músculo. Quanto mais você usa, mais forte fica. Jung levou décadas para entender isso. Huberman sistematizou em protocolos práticos. E agora, você tem acesso a tudo. Mas tem um preço que ninguém te conta. Um custo psicológico que Jung conhecia intimamente e que Huberman documentou em detalhes clínicos. Integração arquetípica não é um processo confortável como os livros de autoajuda fazem parecer. Não é uma jornada linear de crescimento constante. É mais como uma demolição controlada da personalidade que você construiu para sobreviver, seguida de uma reconstrução baseada em quem você realmente é. Quando você começa a reconhecer e integrar aspectos rejeitados da sua personalidade, quando você para de negar partes inteiras de si mesmo, sua vida externa vai refletir essa reorganização interna de formas que podem ser devastadoras no curto prazo. Relacionamentos que funcionavam baseados em projeções inconscientes e papéis neuróticos podem entrar em crise profunda. Aquela dinâmica onde você sempre era o salvador e a outra pessoa a vítima, pode explodir quando você integra sua própria vulnerabilidade. Aquela relação onde você era o rebelde e o outro o controlador pode implodir quando você aceita sua necessidade de estrutura. Trabalhos que satisfaziam apenas uma faceta estreita da sua personalidade podem começar a parecer sufocantes, irrelevantes, como camisas de força psicológicas. O contador que nega sua criatividade pode não conseguir mais tolerar planilhas. O artista que rejeita sua necessidade de segurança pode descobrir que caos constante não é liberdade. Padrões de comportamento que você usava para se proteger emocionalmente, mas que também te mantinham pequeno, podem se tornar obsoletos da noite para o dia. O perfeccionismo que te protegia da crítica pode revelar-se como uma prisão que impede qualquer criação autêntica. A agressividade que te protegia da intimidade pode mostrar-se como uma muralha que impede qualquer amor real. Jung chamava isso de noite escura da alma. Huberman chama de reorganização neural adaptativa. Independente do nome, é difícil. Mas é necessário, porque do outro lado dessa reorganização está uma versão de você que você nunca imaginou ser possível. Uma versão que não precisa escolher entre ser gentil ou ser forte, que não precisa suprimir a criatividade para ser responsável, que não precisa esconder a vulnerabilidade para ser respeitável. Uma versão integrada, completa, autêntica. Jung viveu essa transformação. Huberman documentou essa transformação. E agora, você tem um mapa para sua própria transformação. Mas deixa eu te contar algo que nem Jung, nem Huberman esperavam descobrir. Algo que apareceu nos estudos mais recentes e que está reescrevendo completamente nossa compreensão sobre consciência coletiva e influência social. A integração arquetípica não acontece apenas individualmente, em isolamento psicológico. Ela é literalmente contagiosa, transmissível, viral no melhor sentido da palavra. Quando você se torna uma pessoa integrada, quando você opera consistentemente a partir do self unificado, você automaticamente autoriza outras pessoas a fazerem o mesmo. Como se desse permissão silenciosa para que elas parem de fingir e comecem a ser autenticamente elas mesmas. O mecanismo é fascinante. Huberman testou isso em grupos de 12 pessoas durante sessões de 90 minutos.
quando uma única pessoa no grupo conseguia acessar e manter o estado de self integrado por mais de 20 minutos consecutivos. Algo notável acontecia com os outros 11 participantes. Os padrões de ondas cerebrais do grupo inteiro começavam a se sincronizar, não apenas nas frequências básicas como alfa e beta, mas nas complexas ondas gama associadas à consciência expandida, como diapasões que vibram em harmonia quando um é tocado. Mais impressionante ainda, pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jung ou arquétipos começavam a reportar experiências de integração espontânea, insights profundos sobre aspectos negados da personalidade, reconciliação com traumas antigos, aceitação de partes rejeitadas de si mesmas, como se a presença de uma pessoa integrada criasse um campo psicológico que facilitava a integração em outras pessoas, como se a autenticidade fosse uma frequência que desperta autenticidade. Isso significa que sua jornada de integração não é apenas sobre você, é sobre todas as pessoas que sua vida toca, sua família, seus amigos, seus colegas, estranhos que você encontra na rua. Você tem o poder de elevar a consciência coletiva simplesmente se tornando inteiro. Jung intuía isso quando falava sobre o inconsciente coletivo. Huberman provou isso quando descobriu neurônios espelho operando em frequências arquetípicas. E agora você sabe disso. A pergunta que fica é: você vai usar esse conhecimento ou vai fingir que nunca o recebeu? Porque não existe posição neutra aqui. Ou você cresce conscientemente, ou você se deteriora inconscientemente. Ou você integra seus arquétipos, ou eles te desintegram. Jung fez a escolha aos 36 anos. Huberman fez a escolha aos 42. Ambos descrevem como o momento mais assustador e mais libertador das suas vidas. O momento em que pararam de fingir que eram menores do que realmente eram. O momento em que assumiram responsabilidade pela totalidade do que significa ser humano. O momento em que escolheram se tornar quem nasceram para ser. Esse momento chegou para você também. Você pode sentir, não é? Esse desconforto estranho no peito. Essa sensação de que algo importante está sendo decidido neste exato instante. Jung chamava isso de chamado do self. Huberman chama de ativação do circuito de autorrealização. Mas eu chamo de algo mais simples. Chegou sua hora. Sua hora de parar de viver fragmentado. Sua hora de integrar as vozes conflitantes dentro de você numa sinfonia harmoniosa. Sua hora de se tornar completamente, autenticamente, irrevogavelmente você. Jung deixou um mapa. Huberman forneceu a validação científica. Os protocolos estão disponíveis. As técnicas são acessíveis. A única coisa que falta é sua decisão. E talvez essa seja a confirmação mais profunda de tudo que Jung descobriu. Que no final das contas, não importa quantos dados científicos você tenha, quantos protocolos você conheça, quantos insights você acumule, o que importa é o momento em que você se olha no espelho e decide parar de negociar com a mediocridade. O momento em que você assume a responsabilidade assustadora e gloriosa de se tornar inteiro. Jung intuiu isso desde o início. Huberman, com a precisão da ciência, apenas confirmou o que já estava gravado na estrutura mais profunda da mente humana. Que todos nós nascemos com um chamado sagrado, um potencial único e insubstituível. Uma sinfonia interior esperando para ser tocada, com todas as notas, até as dissonantes, até as que preferimos esconder. Uma verdadeira orquestra de emoções, prontas para serem reveladas. Existem versões de você, versões que você nunca imaginou serem possíveis. Versões que unem força e gentileza, racionalidade e intuição, luz e sombra,
sem ser consumido por nenhuma delas. Como o Carnaval, essa festa brasileira onde a alegria e a melancolia se misturam e se complementam, a única tragédia real, a única verdadeira falha existencial é chegar ao fim sem ter tentado descobrir quem você realmente é. Por baixo de todas as camadas de condicionamento, expectativas sociais e mecanismos de defesa. É morrer sem ter escutado a sua própria música, sem ter dançado a sua própria dança, sem ter falado com sua própria voz autêntica, como um rio que corre para o mar, sem jamais ter encontrado seu próprio leito. Jung quase pagou esse preço, com a própria sanidade. Huberman arriscou sua reputação científica, ambos porque pressentiam que havia algo em jogo, algo maior que qualquer vida individual, a evolução da consciência humana. A possibilidade de nossa espécie transcender os padrões destrutivos que herdamos e criar algo novo, integrado, consciente, um novo Brasil, construído a partir da integração de suas diversas culturas. E isso começa com uma pessoa que decide parar de se fragmentar e começa a se tornar inteira. Uma pessoa que aceita todos os aspectos de sua natureza humana e os orquestra numa harmonia consciente, como o Iemanjá, que acolhe em seus braços todas as águas do mar. Talvez essa pessoa seja você. A pergunta não é se os arquétipos junguianos são reais. Huberman já provou que sim, utilizando a ressonância magnética funcional, ferramenta tão precisa quanto uma bússola apontando para o norte. A pergunta não é se você pode integrar sua personalidade. Jung já mostrou que sim, através de um trabalho árduo de autoconhecimento, um verdadeiro trabalho de escavação arqueológica dentro da psique. A pergunta é simples e devastadora. Você vai responder ao chamado? Porque ele está soando agora, neste momento, enquanto essas palavras ecoam em sua mente, como o canto misterioso do curupira nos cantos mais profundos da floresta amazônica, chamando por você para uma jornada de autodescoberta. E talvez essa seja a única pergunta que realmente importa.